E para mim ficou a tarefa de apresentar a pessoa que vai partilhar e compartilhar a palavra nesse momento. O pastor, a trajetória dele profissional no ministério é longa, mas há algumas coisas que eu devo falar, né? É um pastor que é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela fala contundente, pela fala honesta, pela fala totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Vocês vão sentir hoje isso. Esse pastor já passou aí por algumas frentes na minha família, já fez, junto com a esposa, a diferença na igreja onde meu pai, por quem muitos de vocês oraram, a igreja onde meu pai frequenta foi abençoada por ele e pela Agnes, que foram fundamentais, tanto na estrutura ali física, como na estrutura espiritual. A igreja naquele lugar não é mais a mesma, pastor. E a nossa trajetória também na igreja do Tatuapé, com as histórias que nós temos ali também, são histórias inesquecíveis. Fico pensando como vai ser no céu, quando a gente encontrar com as pessoas, retomando ali as boas histórias, histórias de amizade e de convivência. Obrigada, pastor, por humildemente aceitar estar aqui conosco, pastor Jonas Pinho, o pastor que comunica Jesus. Obrigada, pastor. Feliz sábado, feliz Dia Mundial da Alegria. Foi Davi quem disse isso, não sou eu não tenho nada a ver com essa história. Foi ele que falou: alegrei-me quando alguém me disse, me convidou, vamos lá naquele hotel ouvir a palavra do Senhor. Então eu também fui convidado para vir aqui e agradeço as gentis palavras da Mônica. Vocês podem tirar 99,55%, são muito bondosas. E eu agradeço o honroso convite que o Júnior fez para estar aqui com os amigos. Eu fiquei pensando, um culto em um hotel, como que é? Estou vendo agora, maravilhoso. Que música linda do louvor vocês fizeram agora. Deus seja louvado. A congregação que aqui está, muitas crianças, adultos. Deixa eu ver se eu vejo algum velho aqui. Não tem nenhum velho. A minha avó, quando fez 90 anos, ela estava em um aposento da recepção com os filhos dela. E ela veio, assentou-se com os netos onde eu estava e se jogou assim no sofá, se esparramou e falou assim: eu não gosto de velho. E estávamos comemorando os 90 anos dela. Morreu com 105, dormindo. Deus seja louvado. O que existe, e foi a minha observação mental, quando eu passei por aquela porta. O que existe aqui, na hora que as portas ali se abrirem, que são duas portas, o que eu vou encontrar, o que eu vou ver? Eu entrei, em algum momento eu encostei aquela parede, olhei e vi uma das igrejas mais lindas. E eu não me refiro ao prédio, às cadeiras, à estrutura. Igrejas são pessoas. Igreja é gente. E eu vi uma porção de crianças, como eu estou vendo agora. Eu fico pensando o que crianças ficam fazendo até... Já são 12, é isso? Nesse horário, aqui reside a beleza dessa igreja. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu quero perguntar se estamos com transmissão, está sendo transmitido. Então, para os internautas que estão nos assistindo agora, o nosso abraço aonde você estiver, que Deus abençoe. E vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E antes da leitura
desse capítulo, desse livro de Apocalipse, eu quero fazer uma oração. E nessa oração, eu quero pedir por alguém que está aqui nesse início de tarde, não precisa se manifestar, que está passando por alguma dificuldade no casamento, por alguém que está passando com alguma dificuldade no relacionamento interpessoal, o mais íntimo que o ser humano pode ter, que é o lar. Alguém que tem o coração pesado por algum problema, alguma dificuldade que os filhos estão enfrentando. A maior alegria, o maior tesouro da nossa vida são os filhos. Alguém que está passando por alguma dificuldade financeira devido à situação totalmente atípica que estamos vivendo em nosso país e no mundo. E seguramente alguém que luta contra questões espirituais. E quando eu falo contra, não é contra Deus, porque o mundo espiritual do mal também existe. E quando o apóstolo Paulo escreveu que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, isso é aquilo que nós pegamos, aquilo que nós vemos, mas contra os principados das trevas, contra as potestades do mal que habitam nos lugares espirituais. Então, uma luta espiritual contra o mal, vícios ocultos, questões que estão incrustadas no coração, que não conseguimos vencer, como a mentira, por exemplo, que é tão banalizada em nossa sociedade, tão comum, que leva a outras questões mais agudas, mais preocupantes. E eu quero orar também por aqueles que estão aqui agora, profundamente agradecidos a Deus pela bênção em podermos abrir a porta do coração para Jesus. Antes da leitura, eu quero orar com vocês. Querido e bom Deus, muito obrigado pela bênção de estarmos reunidos neste momento, no início da tarde, a fim de abrirmos a Tua palavra e dela tirarmos algumas ideias, alguns pontos relevantes para a vida que vão nos ajudar a seguir o caminho quando à nossa frente existem portas. Qual delas vamos entrar, qual vamos abrir, por onde vamos seguir? Dê-nos este discernimento. E a bênção de Deus ao analisarmos que a principal porta é Jesus, e Ele mesmo identifica-se dessa maneira. Perdoe os nossos pecados, que nada impeça nesse momento ouvirmos a Tua voz e mudarmos conceitos de vida que são importantes para essa comunhão contigo. Pois em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. Em Apocalipse, no capítulo 3, uma carta a esta igreja, que é identificada como Filadélfia, diz no versículo 7 de Apocalipse 3 e 8, Apocalipse 3, 7 e 8, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Vamos ficar somente aqui. Eu não sei aonde você estava no dia 11 de setembro de 2011. Eu me recordo perfeitamente onde eu estava. Naquela ocasião eu era pastor no IASP. E nós estávamos em uma reunião administrativa e a esposa de um dos componentes ligou e disse, olha, nesse momento está havendo um ataque terrorista lá em Nova York. Nós paramos e na sala de reuniões havia televisão e nós ligamos. Do início do primeiro ataque na Torre Sul, às 8h46, até o ataque à segunda torre, a Torre Norte, quando ela ruiu, passaram-se 102 minutos. Desse período para cá, muitas matérias, muitos livros foram abordados, foram analisados, mas dois repórteres do jornal New York Times, Jim e Kevin, eles procuraram fazer um livro pegando minuto por minuto. O que aconteceu das 8h46
até 102 minutos depois, quando a segunda torre desmoronou e poucos momentos antes a primeira torre, a Torre Sul, havia desabado também. Encontraram relatos impressionantes. Pensava-se que o Corpo de Bombeiros e a Polícia de Nova York estava entre as melhores do mundo, que todos nós sempre achamos, mas ali foram encontradas falhas terríveis, onde as pessoas não sabiam exatamente como proceder em meio a uma calamidade como aquela. Por sinal, há um livro que hoje, antes de sair de casa, eu acabei pegando, escrito por uma jornalista chamada Amanda Ripley. E ela escreveu esse livro, O Impensável. E aqui ela apresenta uma teoria dentro do campo da psicologia chamado viés da normalidade. Inclusive, é um sermão meu no YouTube com esse título, Viés da Normalidade. E eu peguei daqui e ela fala o que aconteceu em 11 de setembro. Por que algumas pessoas que estavam no mesmo andar, na mesma sala, conseguiram se salvar e pessoas que poderiam ter passado por um processo onde se salvariam não conseguiram. E ela escreveu esse livro intitulado O Impensável. E ela é da revista Time. Dentro desses estudos todos, esses dois jornalistas do jornal New York Times, Jim e Kevin, eles concluem que várias pessoas perderam a vida quando chegaram no saguão do andar que estavam. São centenas de escritórios, portas, e naquela manhã estavam ali aproximadamente 14 mil pessoas. Estavam nas duas torres do World Trade Center. E uns 10 meses, mais ou menos, antes, eu estive ali, naquelas torres em Nova York. Eu me recordo daqueles saguões enormes nas partes mais altas daquele prédio, e quando você vai para o elevador, você tem portas à sua frente e você passa por aquelas grandes portas, porque o hall que eles tinham no último andar, que era um mirante extraordinário de vidro do teto até o chão, com uma visão de 360 graus da cidade de Nova York. Quando você saía daquele hall, você tinha que passar por algumas portas para chegar ao elevador. Quando as pessoas saíram, diante do estrondo que houve do primeiro ataque na Torre Sul e depois na Torre Norte, e os aviões com os terroristas, eles entraram em diagonal. Eles quiseram abranger com as asas dos aviões, os dois que bateram nas torres, o máximo de andares que eles poderiam atingir. Então eles entraram em diagonal e rasgaram alguns andares, onde dezenas de pessoas morreram imediatamente, e logicamente todos os que estavam nos aviões também. E quem estava nos andares abaixo, nos andares acima, sentiram um estrondo, uma explosão, um calor insuportável e o cheiro de querosene de avião. E as pessoas então saíram desesperadas e estavam à frente delas com duas portas, ou com algumas portas. Uma das portas conduzia para os elevadores e outra porta para as escadas. Todas as pessoas que foram na direção da porta dos elevadores morreram. E as pessoas que foram na direção da porta que descia as escadas conseguiram se salvar. E diante do texto que eu li agora e com o relato que apresentei, o título do assunto desta manhã é Decisões diante da porta. Eis que coloquei diante de você, diz o apóstolo João em Apocalipse capítulo 3, uma porta que está aberta. Eu acabei de ler agora. Está diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não há autoridade nesse mundo, não há ninguém, absolutamente ninguém que pode fechar, porque eu tenho a chave, diz esse Deus poderoso, maravilhoso, que nos criou, que nos mantém, que dirige a nossa vida. Eu tenho a chave e ninguém pode fechar.
E é uma identificação da chave de Davi. Porém, eu também posso fechar. E quando eu fechar, ninguém pode abrir. Que porta é essa? Eu posso, logicamente, analisar como sendo a porta da graça, ou a porta da salvação, a porta das oportunidades muitas que Deus nos dá para conhecermos o projeto da salvação. Só que a decisão de passar e entrar por essa porta que está aberta é sua e é minha. Não é uma porta que está fechada como no World Trade Center, que ao você abrir aquela porta, você daria um saguão onde tinha elevadores. E você abrindo outra porta, você estaria em um saguão onde tem escadas. É uma porta que está aberta, você pode ver, porque as maravilhas do Evangelho de Deus, e o Evangelho vem do grego original evangelios, que quer dizer boas novas. E aquilo que é bom, que é agradável, que é gostoso, que dá vontade de você participar, não pode estar fechado, não pode estar oculto. Como o Evangelho de Deus maravilhoso vai estar oculto em uma porta fechada, você sabendo que do outro lado há salvação e você sequer pode vislumbrar, porque a nossa atenção sempre é chamada por aquilo que nós vemos. É só imaginar as mulheres, e os homens também, mas as mulheres, em um shopping. Vocês, garotas lindas, ficam embevecidas olhando as vitrines. E passam e olham as vitrines, vão lá dentro, tiram um monte de roupas, não compram nenhuma. E depois que compram, voltam no outro dia para trocar. E vão andando e olhando aquelas vitrines que dão uma alegria enorme. Eu estou vendo as mulheres todas sorrirem. E principalmente quando o marido diz assim: meu amor, aqui está um cartão sem limites, pode levar. Vocês estão rindo porque isso é quase que possível, né? Vamos analisar assim. Agora imagine aquelas vitrines todas com um tapume na frente. Vocês sabem que ali é a marca de uma roupa, de uma bolsa, de um sapato, de um produto que você quer comprar. E você percebe que atrás daquela vitrine está tudo iluminado. Porém é uma cortina, um tapume na frente e você não pode enxergar. Que decisão você vai tomar se você não viu aquilo que te chama a atenção? Aqui o apóstolo João está dizendo ao escrever o livro do Apocalipse: eu coloquei diante de você, diz Deus através das mãos da pena de João. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Que porta é essa? É identificada no livro de São João, capítulo 10, como a porta da salvação. E Jesus fala no capítulo 10 de São João, nos versículos 7 e 9, eu sou a porta, e quem passar por mim, por que vai passar por ele, ou pelo evangelho dele? Porque está aberta. Quem passar por mim encontrará salvação. E nós encontramos na Bíblia uma série de relatos de porta aberta, porém a decisão foi fechá-la. Judas, é muito conhecido, eu apenas, devido ao horário, eu vou apenas citar o texto, Mateus, nos capítulos 26 e 27 de Mateus. Judas está com Jesus e os discípulos na primeira Santa Ceia, que é instituída no transcurso da história cristã, que temos agora quase 2000 anos. Todos estavam ali para comemorar a Páscoa, principal festa dos judeus, que lembrava muito tempo atrás como Deus, com mão poderosa, havia tirado o seu povo, o povo hebreu, do cativeiro egípcio após 430 anos, por meio de Moisés. E o dia que eles saíram do Egito, deu-se o êxodo, e a etimologia da palavra êxodo quer dizer porta de saída. Eles saíram do cativeiro. E agora, todos os anos, eles comemoravam aquela libertação através da festa da Páscoa. E ali estavam com Jesus em uma sala grande, possivelmente um pouco menor do que esta, para a festa da Páscoa, e Jesus institui a Santa Ceia, a qual participamos hoje em nossos dias. E ali estava Judas. Quando Jesus lavou os pés de Judas, como lavou de todos os discípulos, Judas quase disse: eu te traí.
Eu estou aqui no meu alforje com 30 moedas de prata, mas a tentação foi maior. A tentação de que Jesus, caso fosse preso, ou alguém tentasse prendê-lo, como em ocasiões anteriores, ele desapareceu. Então, se alguém tentar prender Jesus, que ele está dizendo que convém que ele subisse para Jerusalém, falou outro dia para que padecesse, que história é essa? Nós não estamos entendendo direito. Porém, quando a tentação pela qual você e eu passamos, diante da porta, eu vou tomar a decisão de entrar por ela, você e eu não vamos ser pegos pelo colarinho e jogados dentro do plano de salvação de Deus. Ele dá o livre-arbítrio, e a liberdade que Deus dá é tamanha que ele com tristeza vê seus filhos se perdendo. É algo impressionante o livre-arbítrio de Deus. E Jesus então diz para Judas: o que você tem a fazer, faz-o depressa. E ele poderia ter dito: não, eu não vou fazer isso, eu me arrependi. Mas ele saiu daquele cenáculo. Deus me deu a oportunidade de estar lá em Jerusalém, de acordo com a tradição, diz, nesse cenáculo. E olhando aquela sala grande, eu fiquei observando, será que foi aquela porta que Judas saiu? A tradição diz que é naquela região. Pode ser naquela sala que nós estávamos, pode ser em outra, mas é naquela região de Jerusalém, um lugar alto que você sobe, uma sala um pouquinho menor do que esta. E eu fui até a porta que havia e olhei. Ellen White diz, no livro Desejado de Todas as Nações, que quando Judas levantou-se para concretizar o ato de traição, ele abriu a porta e fechou atrás de si. Era noite, fez-se noite no coração dele. Ele fechou a porta atrás de si e a porta da graça fechou para ele. Essa porta que eu acabei de ler agora em Apocalipse capítulo 3, eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, ele fechou. E qual foi o resultado? O remorso o levou ao ato extremo do desespero, que foi o suicídio. Não existe nada mais corrosivo para o coração do ser humano do que o remorso. O que é o remorso? Eu briguei com alguém que eu amo, pode ser o cônjuge, um filho, um irmão, um primo, um tio, um amigo, e eu não quero papo com ele, com ela, porque eu tenho certeza que eu tenho razão. Há um outro sermão que eu fiz, está na internet, ser feliz versus ter razão. E nós queremos ter razão. É impressionante. Isso é intrínseco no ser humano. Porque Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis com a mansidão e a humildade descanso para o coração. Isso é, você vai conseguir dormir bem, você vai conseguir se alimentar e não vai dar azia, você não vai desenvolver doenças psicossomáticas oriundas da mente, pela raiva, pelo rancor, pelo asco. Então Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E eu, Jonas, não sou nem manso e humilde. A minha natureza é sanguínea, eu sou de chegada, eu tenho que orar a Deus dia e noite. Segure a minha natureza, controle o meu gênio, a minha natureza. E quando nos tornamos mansos e humildes como Jesus, nós reconhecemos o nosso erro e aprendemos a pedir perdão. O pecado que Deus mais abomina não é o que eu mais abomino. O pecado que eu mais abomino é a pedofilia. O pecado que Deus mais abomina é o orgulho. É o pecado de Lúcifer. É a vaidade, que dão vazão para todos os outros males. Bastava Judas dizer: eu errei. Basta você e eu dizermos para alguém: eu errei, me perdoe. Mas o orgulho não deixa pedir perdão, porque eu tenho certeza que eu tenho a razão.
Enquanto nós queremos ter razão, nós nos tornamos infelizes. Não podemos nos encontrar no Natal, no Ano Novo, no aniversário e mal no funeral. Porque eu tenho bronca daquela pessoa. Porém, repentinamente, essa pessoa morre. E eu não tive tempo de reconciliar-me, de pedir perdão. E bate o sentimento de Judas quando ele viu Jesus amarrado lá no Getsêmani, no ato de traição, que ele beijou Jesus. Por que beijar Jesus? Era escuro. Todos os homens usavam barba. Quem é Jesus para os soldados prenderem? Aquele que eu beijar pode prender. A hora que ele beijou e disse: mestre, eu te saúdo, ou mestre, boa noite, tudo bem? Qual foi a resposta de Jesus que está em Mateus? Judas, a que vieste? Por que você está fazendo isso? Eu nunca diria isso para um traidor. Eu dava um murro na testa dele. Amigo, a que vieste? E quando Judas viu Jesus ser manietado, levou um bofetão na orelha e colocaram uma coroa de espinhos. Sabe o que é a coroa de espinhos? Lá na Palestina, procure ver depois, que tem na internet. É uma planta que nasce dessa altura mais ou menos, com espinhos até de 30 centímetros. Enormes. Perdão, de 10 centímetros. Enormes. Alguns venenosos. Eles cortam e dobram. E os espinhos se entrelaçam. E não colocaram com carinho na cabeça de Jesus. Foi colocado para rasgar. E quando Judas viu o olhar triste de Jesus, aquilo corroeu o interior dele, porque um pouquinho antes ele fechou a porta atrás de si. Mas eu garanto para os amigos e os irmãos que estão aqui agora, eu garanto em nome de Jesus, a porta da graça está aberta para todos que estão aqui. Louvado seja Deus por isto. Está aberto para você, internauta, que me assiste agora, que nos assiste. Porque se alguém tivesse pecado contra o Espírito Santo, e eu tenho repetido isso em muitos sermões, o único pecado sem perdão, a única porta que nunca mais pode ser aberta é a porta contra o Espírito Santo. Quando eu peco contra o Espírito Santo, é o único pecado sem perdão. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando eu não aceito passar pela porta. Eu não tomo a decisão de passar pela porta. O convite é feito, a porta está aberta na minha frente, mas eu não passo por ela. Eu tenho questões muito próprias da minha mente, do meu coração. Eu sou um intelectual, eu estudei, eu vou aceitar essa história de Bíblia. Antes de ontem, eu estava conversando com um amigo, e ele me disse que a Sociedade Bíblica Brasileira imprime 300 milhões de Bíblias por ano, que vão para muitos países, em várias línguas. Ainda é o livro mais vendido do mundo. Como a Bíblia pode ser o livro mais vendido do mundo, se é algo que tem quase 2000 anos? Porque a história se cumpre através da profecia. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. E ao você passar por essa porta, você vai encontrar salvação. Olha em Zaqueu, que relato maravilhoso em Lucas capítulo 19. Ladrão. Um homem que era rechaçado pela sociedade porque era ladrão. E todo mundo sabia que ele enriqueceu porque roubou dos seus conterrâneos. Trabalhava para os romanos. E como coletava o imposto, ele sempre pegava um pouco mais, dava para os romanos parte e outra parte ficava com ele. E um dia Jesus chegou embaixo daquela árvore e falou da porta. Zaqueu, olha que interessante, no livro de Isaías está escrito: chamei-te pelo nome, tu és meu, nada poderá separar-te dos meus braços de amor. Jesus não chegou e falou assim: ô cara, desce daí. Não. Zaqueu, eu vou hoje almoçar na sua casa. Escancarou a porta. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu fez com que ele levantasse e dissesse: Senhor, eu roubei, eu sou um ladrão, mas eu quero pedir perdão. De quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais.
E depois tudo que sobrar, metade eu vou dar lá para assistência social, lá do hotel que faz o culto, metade dos meus bens, para ação solidária adventista, eu vou dar. Olhem a resposta de Jesus no final do livro de Lucas, capítulo 19. Na verdade, te digo hoje entrou salvação nesta casa. Olhem que coisa maravilhosa. Aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. A decisão diante da porta. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Eu estava agora de manhã, quando eu cheguei, um pouco antes do culto, e eu soube que no dia 4 de agosto de 94, eu fiz o batismo da Cristina. Fica em pé, Cristina, para todo mundo ver você. Eu não lembrava, 4 de agosto de 94, lá na Igreja Central Paulistana, eu fiz o batismo da Cristina. E ela disse: pastor, você estava fazendo uma semana de oração, você foi na minha casa, você visitou, você comeu aquela lasanha que a minha mãe fez, e nesse horário, pessoal, uma lasanha é uma delícia, mas aguenta um pouco que daqui a pouco você vai comer. O que a Cristina fez? Ela passou pela porta do batismo, porque Jesus disse em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. A porta da salvação através do batismo. E quando o assunto desta manhã, decisões diante da porta. Quantos que estão aqui nesta tarde, só para eu identificar, não são batizados? Levantem a mão. Deixa eu ver. A maioria é batizado e eu vejo alguns que não são batizados. Que Deus abençoe crianças, juvenis, jovens. Deus abençoe. Quantos são batizados? Levante a mão. Amém. Amém. Quantos se batizaram há mais de 50 anos? Eu vejo apenas 3 mãos. E como eu me batizei há mais de 50 anos, eu também não vou, eu vou parar por aí. Eu quero contar para vocês um relato que poucas vezes eu conto em sermões. Porém, nessa semana eu estava relembrando com alguém e eu falei exatamente isso. Poucas vezes eu conto em sermões. A porta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, não é a porta que você entra, é a porta que você e eu abrimos. Jesus, o autor dessa porta, que eu já disse em São João, capítulo 10, versículos 7 e 9, ele diz: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim encontrará salvação. Tudo está ligado à salvação. Apocalipse 3, 20 é diferente. Há uma porta que você vai abrir e eu vou abrir. Não é a porta que nós vamos entrar. A porta da salvação está à nossa disposição. Agora, a porta onde Jesus bate ao coração, quem vai abrir somos nós. E desde a minha infância eu ouço dizer que essa porta tem maçaneta só por dentro. Ninguém pode chegar por fora e abrir. Se você abrir a porta, ali não está escrito: eis que estou à porta e entro. Satanás mete o pé, arrebenta tudo e vai entrando. Olha o livre-arbítrio de Deus, olha a democracia de Deus. Oi, tudo bem, Jonas? Oi, Jesus, eu aqui de dentro, né? Mulher não fala com o marido do outro lado da porta? Oi, abra a porta, meu amor. Eu não vou mais brigar com você. Você me trancou aqui fora do apartamento. Eu quero dormir meia-noite, abre a porta. Não, não vou abrir não, você me bateu. Ih, nossa. Eis que estou à porta e bato. Se, olha o termo condicional se. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu era um jovem pastor em Brasília, isso no início da década de 80. Eu era pastor de uma igreja muito grande, igreja de Itaguatinga, em Brasília. E em um domingo à noite eu estava aqui à frente, vendo
um grande líder dos jovens pregando, pastor José Maria Barbosa. Alguém conheceu o Super Zé? Pastor Zé Maria Barbosa. Estava pregando e eu recebo um bilhetinho. Pastor, venha aqui atrás que está acontecendo um problema muito sério com um garoto chamado Jaime. Eu lembro do nome. E eu disse, assim que o pastor Zé Maria terminar, eu vou aí. A hora que ele terminou, eu fui lá atrás da igreja e vi uma família nova. Estavam chegando naquela ocasião lá na igreja de Taguatinga. E a mãe disse, pastor, o meu filho Jaime tem ficado tremendamente possesso. É algo muito pesado. E eu creio que está ligado ao batismo, porque já tentaram batizá-lo em São Paulo 6 vezes e não conseguiram. E ele ficou possesso agora. E eu cheguei do lado do Jaime, um garoto, adolescente, 17 anos. Olhei bem para ele e percebi que ele tinha algum problema cognitivo, alguma coisa dessa natureza. E Satanás se aproveita disso, infelizmente. Eu disse, irmã, eu vou te visitar. E passou aquela semana, passaram uns dias, eu saí pela cidade de Taguatinga para fazer uma outra visita e me perdi. E a hora que eu me perdi, uma cidade grande, eu parei o carro, desci, e a hora que eu desci do carro, fiquei olhando assim onde eu estava, do outro lado da rua, bem na posição que eu estava. Pastor, tudo bem? Que bom que o senhor veio. A mãe do Jaime. Eu tinha me perdido. Eu não fui na casa dela. Eu estava perdido. Oi, pastor, tudo bem? Que bom que o senhor veio. O senhor não imagina o que aconteceu ontem. Está vendo aquela torre de alta tensão, aquelas torres bem altas? O Jaime, possesso, escalou aquela torre. Satanás queria matar ele, eletrocutado. E ele, quando os bombeiros chegaram e ele desceu, ele só falava assim, chama o pastor Jonas que eu vou matar ele. Eu vou mostrar quem eu sou. Aquilo me fez tremer todo. Manda chamar o pastor Jonas, eu vou mostrar quem eu sou. Eu pedi para chamar o Jaime, era uma sexta-feira. O Jaime veio e eu falei, Jaime, você quer ser batizado? A porta pela qual a maioria passou por aqui, por que eu estou contando? Porque você e eu, os senhores e eu que passamos por essa porta, quantas vezes nós já saímos dela e alguns talvez não entraram até hoje, não voltaram, ou nós ficamos com um pé de um lado da porta e outro do outro lado, olhando o corredor aqui e a igreja aqui e ali. Eu chamei o Jaime e falei, Jaime, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Você quer ser batizado? Ele falou, quero. Eu falei, então, por que você não se batizou? Eu nunca me esqueço a resposta, porque ele não deixa. Quem é ele? Satanás. Mas Deus é infinitamente superior. O poder de um anjo de Deus é infinitamente superior a uma legião de demônios. E quando eu vi aquela cena, eu falei, irmã, nós vamos fazer o batismo do Jaime amanhã. Comecem a jejuar. A porta que está aberta, que Deus abre para nós, tem uma porta que leva a um fosso profundo de destruição. Mas quando você deixa aquela porta abrir na sua frente, ela é muito luminosa, ela é muito colorida. Os atrativos que são apresentados são espetaculares porque dão prazer. A busca dos jovens, principalmente essa fase, a mais bela da vida, é de prazer. Eu vou falar para você jovem que está me assistindo, me permita até mudar um pouco o vocabulário. Esse papo de que maconha, cocaína, bebida não dá prazer, é furado. Dá prazer sim, lógico.
Lógico que dá prazer. Só que o que leva a seguir, Satanás não abre a cortina. E eu vou nos hospitais, onde esses viciados, arruinados, arrebentados estão. E muitas vezes depois eu faço o enterro. Essa cortina fica fechada. E a porta, quando você abre, ela é luminosa. Ela é muito atrativa. Ele não deixa. Porque ele acha, Satanás acha, que a partir do momento que você dê uma abertura, ele é dono seu. Mas nunca esqueça que você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Nós somos de Jesus. E eu reuni a minha comissão naquela sexta-feira à noite e disse: amanhã nós vamos ter um batismo especial. A internet saiu do ar? Não. Nós vamos ter um batismo especial amanhã, todo mundo jejuando. Vamos jejuar. Esta casta de demônios se vence com jejum e oração. Nunca esqueçam disso. A porta da salvação, onde encontramos obstáculos, são vencidos com o poder de Deus. No sábado seguinte, a igreja estava repleta e eu apresentei aqui o Jaime à frente, trouxe e disse: irmãos, nós vamos fazer hoje o batismo do Jaime. E nós estamos felizes. E eu percebi que entrou um sujeito, sentou aqui no primeiro banco e me interrompia o tempo todo. Eu não conhecia. Fiquei sabendo depois que o nome dele era Messias. Sentado no primeiro banco e me interrompia: pastor, eu também preciso ser batizado, eu sou um pecador, eu preciso ser batizado. E me interrompia. Eu fui ao lado dele e falei: irmão, só um momentinho, hoje nós vamos batizar o Jaime, depois eu converso com o irmão e fazemos o seu batismo. O Jaime foi para a sala pastoral e nós nos ajoelhamos ali para fazer a oração pelo batismo. A hora que eu me ajoelhei, eu ouvi um estalo que parecia que o prédio ia cair. Esse homem chamado Messias deu um tapa no banco, mas o tapa que ele deu foi com tanta violência que ecoou pela nave da igreja como se o prédio estivesse desmoronando. E a primeira frase que ele falou: eu vou matar. A hora que ele falou: eu vou matar, eu sabia que era comigo. Nessa hora, o impacto é tão grande que o microfone quase caiu da minha mão. O meu corpo arrepiou todo. Eu precisei segurar o microfone apoiando os braços aqui, porque a minha mão tremia. Mas a seguir, Deus dá uma força sobrenatural incrível. Eu ouvia ao meu lado e sentia a mão dele, o calor da mão dele no meu pescoço, mas Deus não permitiu que a pele dele encostasse na minha. E ele gritava: eu vou matar, urrava. Depois eu soube que ele ia para trás, dava pontapés violentos e acertava o ar, e eu estava do lado dele. Ele derrubou toda a frente da igreja. Os diáconos foram, seguraram, e eu comecei a fazer o Pai Nosso. A igreja me acompanhou. Foi o Pai Nosso mais fervoroso que eu ouvi na minha vida. Eu acho que dava para ouvir a quilômetros de distância. A igreja não orou o Pai Nosso, a igreja clamou o Pai Nosso. Um clamor que eu nunca ouvi na minha vida. E eu saí com os diáconos levando aquele homem para fora. Eu disse: por favor, fiquem aqui que eu tenho que entrar para fazer o batismo, mas fique aqui quem está com a vida em dia. Ficou um homem, o meu primeiro ancião, Dr. Valdemar. Ficou um homem. Os outros... E eu voltei para a igreja. A hora que eu entrei, o Jaime estava abraçadinho com a mãe, chorando. O que aconteceu? Era uma legião, mais 7.000 demônios, porque ele gritava, falando palavrões, aquele homem. É uma legião, ore por mim. É uma legião. São mais que 7.000 demônios. É coisa impensada. Eu entrei com o Jaime no batistério e fui fazer com ele o voto batismal. E disse: Jaime, você crê em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo? Sim. Você crê que Jesus está voltando e você quer preparar-se para a volta de Jesus?
Sim. Você aceita o batismo como Jesus por imersão e quer ser batizado assim agora? A voz dele começou a mudar. Eu abracei o Jaime e falei em minha mente: Senhor, não permita, por favor, não permita que isso aconteça aqui agora, dentro do batistério, publicamente. Segurei forte o Jaime e perguntei: Jaime, você quer ser batizado como Jesus foi nesse momento? Ele disse sim. Eu não fiz mais nenhuma pergunta. Fiz o batismo do Jaime. A hora que ele voltou do batismo, era um outro rosto, uma outra pessoa. Nunca mais ele ficou possesso. A porta do batismo através da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. O coral estava preparado para cantar Aleluia de Handel, um coral lindíssimo. A hora que deram o primeiro acorde, que o coral cantou a primeira frase, todos começaram a chorar. Ninguém conseguiu cantar. E o Jaime foi ali liberto naquele momento, porque ele escolheu, como um dia Josué, em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, não importa o que vocês vão fazer, não importa que decisão vocês vão tomar, não importa que porta vocês vão entrar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que nós precisamos nesta tarde. Final de outubro, o ano passou rapidamente. Que ano difícil, que ano atípico. Você e eu que estamos aqui agora somos sobreviventes. Todos nós temos alguém que tombou, ou da família, ou amigos, ou conhecidos de conhecidos. E nós estamos aqui. E nós viemos à igreja hoje para fazer o quê? Ouvir mais uma pregação? Eu vim aqui de viagem e já volto para São Paulo agora apenas para fazer uma pregação? Não. Foi para dizer que eu sei em quem eu creio. E Ele é poderoso para permitir que essa porta esteja ainda aberta para você e para mim. E a última mensagem de pregação deste mundo, de Mateus 24, 14... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é a última mensagem? É a mensagem de Apocalipse 14, a mensagem tríplice angélica: temei a Deus, dai-lhe glória. Aquele que adorar a besta, a sua imagem, caiu a grande Babilônia. Quando nós recebemos essa tríplice mensagem e aceitamos para a nossa vida, nós vamos transmitir o que Jesus falou em São João 17, São João 13: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A última mensagem é reivindicar na vida do ser humano o caráter de Deus através do amor, oriundo das 3 mensagens angélicas. E esta última mensagem, que está ligada à salvação, que a Mônica vai cantar agora, que diz no seu refrão principal: salva-me, Senhor, para me perdoar. Duvidei do seu amor. Salva-me, Senhor, me estenda a sua mão, não me deixes naufragar. Salva-me, Senhor. Eu coloquei diante de você uma porta aberta, e quem passar por essa porta encontrará salvação. Você quer renovar nessa tarde o seu voto de fidelidade a Deus? Você quer entregar-se mais uma vez a Deus? Você quer entregar o seu casamento, a sua vida jovem? Não importa o que você fez de hoje para trás. Se você aceita mais uma vez esse projeto de salvação para a sua vida, os braços de amor estão estendidos. Eu quero orar. Quando a Mônica terminar de cantar esse hino, não sei com quantas pessoas. Eu não vou pedir que você venha aqui à frente. Eu não vou pedir que você se levante. Eu vou pedir apenas que você ore e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E a demonstração e o sinal que você vai fazer é para Deus, não é para mim. Você
não vai dar o sinal para a esposa que está do lado, para o marido que está do lado, para o filho, para a filha, para o amigo. É no seu coração. Do que você e eu precisamos ser salvos? O que impede abrirmos a porta agora para Jesus entrar? Algum vício, alguma mentira, alguma coisa, algum pecado oculto que eu tenho até vergonha de pensar agora? Homens, segura só um pouquinho aqui, que eu quero que você ouça no silêncio. Nós, homens, precisamos cuidar muito com a pornografia. Ela tem arrasado mentes, detonado vidas, arruinado casamentos. É tudo muito fácil. As mulheres precisam cuidar com as salas de bate-papo, com aquilo que ouvem. Não é o canto da sereia, é a voz da serpente. O que eu tenho visto, o que eu tenho introjetado no meu coração pela minha mente. Eu preciso agora de salvação. E se você também precisa de salvação, porque a salvação é um processo diário através da santificação. Enquanto a Mônica canta, eu disse que eu não ia propor nenhuma demonstração de levantar, mas eu vou propor que você, caso concorde, não se importe com quem está do lado, e não faça isso porque alguém vai fazer. Por favor, Deus não aceita. Se realmente você quiser passar por essa porta de decisão, e você vai decidir, e não importa o que, Deus sabe, enquanto esse hino é cantado, se ajoelhe, renda-se diante de Deus. Satanás vai tentar te segurar pelo cabelo, pelo paletó, pelo cangote, pela roupa. Quando nós nos ajoelhamos, nós vencemos o reino das trevas. E diante do universo demonstramos que estamos adorando o único que requer o nosso louvor, nossa adoração, a nossa honra e nossa glória, e Ele aceita a nossa entrega, e a porta é mais uma vez aberta. Enquanto ela cante, deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, e eu vou estar orando por isso. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando o perigo, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, traz socorro em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me,
Muito obrigado pela bênção desse culto, onde em Tua presença estivemos até agora, com o único propósito de encontrar por essa porta que é Jesus, a salvação, e louvado seja o Teu santo nome, porque ela está aberta, e todos nós por ela podemos passar, mas um dia ela vai fechar, e ninguém vai poder abrir. Não existe nenhuma força neste universo que possa degladiar com o poder maravilhoso desse Deus que abriu, e há quanto tempo ela está aberta e nós não sabemos quando ela vai fechar, mas que agora, ó Pai, ao passarmos por ela, como acabamos de ouvir agora, em meio ao mar bravio da vida, possamos em Jesus encontrar a salvação. Não vamos naufragar, não vamos deixar que situações tão adversas tomem conta da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes. E em Tuas mãos entregamos agora essa congregação, desde a criança mais novinha até a pessoa mais idosa. Que a bênção e o poder do Espírito Santo na vida permitam decisões diárias ao lado de Jesus, e sempre através desse amor tão maravilhoso encontremos a salvação. E para todos nós que estamos aqui agora, rogamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos olhe agora ajoelhados, que diante de Ti estamos, e nos dê a bênção do perdão, a bênção da paz, a bênção do mais puro e verdadeiro amor, e a bênção da salvação em Cristo Jesus, pois em Seu nome suplicamos agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querida igreja. Eu vou aguardar nós sairmos do ar. Eu quero dirigir-me agora a você, querido internauta. Que Deus abençoe e proteja a sua vida durante essa trajetória. E não esqueça que essa porta está sempre aberta. A bênção maravilhosa de Deus vai permitir com que você sempre passe por ela. Que Deus te abençoe.